Vamos então estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Vamos ler do verso 1 ao 10. Este capítulo é fundamental para se entender o futuro de Israel. Para se entender que Deus não deixou Israel de lado. Deus não colocou Israel fora da história e veio tratar apenas com a igreja. Não. Abriu-se um parênteses na Escritura, na profecia lá de Daniel, em que Deus está tratando com a igreja, mas em todo este tempo, nestes 2000 anos, Deus preservou o seu povo. Deus trouxe o seu povo de volta à sua terra em 1948. Deus trouxe e entregou de volta a capital Jerusalém ao seu povo. Lá estão os judeus em Jerusalém, mesmo que seja no bairro judeu. E o Senhor tem cuidado do seu povo. Vamos ver então o que a palavra de Deus nos diz. Te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Vamos ver o que este versículo quer nos dizer. Durante algum tempo, houve a chamada teologia da substituição, ou seja, muitas igrejas, inclusive o próprio Lutero, quando trouxe a reforma, quando trouxe a Escritura de volta, Lutero deixou os judeus de lado. Lutero não cria nesse futuro de Israel para Israel. E há muitas igrejas que também hoje não têm essa compreensão de que Deus ama Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus, de que Deus cuida e zela do seu povo e de que Deus tem um plano lindo de salvar Israel. Um plano lindo de revelar Jesus a Israel de uma maneira tão gloriosa. O Senhor não deixou Israel de lado. O Senhor continua cuidando, zelando. É o que nossos olhos veem hoje. Todas as profecias com relação a Israel, depois da diáspora, depois de serem espalhados, dispersos por todas as nações da terra, estão sendo reajuntados, reagrupados, e cremos que todas as 12 tribos estarão ali em Israel. E Deus já está fazendo isto. Então, terá porventura Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum, diz Paulo. E aí ele vem falar por que ele diz isso. Ele diz, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Vamos pensar aqui um pouquinho. Paulo diz, olha gente, Deus não abandonou Israel, porque eu sou judeu. Eu sou descendente de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. E junto com Paulo havia os apóstolos, os 12, inclusive Matias, que ficou no lugar de Judas Iscariotes. Inclusive Tiago e Judas, irmãos do Senhor Jesus, que se converteram na ressurreição, ou com a ressurreição, ou com Cristo ressurreto. Jesus, o Messias ressurreto, apareceu a eles. E aqui Paulo está dizendo, olha, eu sou israelita, eu sou uma prova de que Deus não abandonou o seu povo. E nesses 2000 anos de história da igreja, mesmo a igreja gentílica, quantos judeus foram se convertendo? Foram se convertendo. Quantos deles? Paulo continua dizendo, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina,
reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Aqui Paulo está fazendo uma alusão para mostrar que Deus não abandonou o seu povo e como Deus trata, como Deus vê, como que Deus está vendo Israel, as nações e a salvação. Paulo diz aqui, lembrem-se de Elias. Elias passou por um momento de depressão muito forte. Elias passou por um momento de tristeza, em que ele queria morrer, em que ele foi para o deserto e disse, ó Deus, eu já fiz tudo o que tinha de fazer. Melhor é morrer do que viver, então tira minha vida. Já acabei minha tarefa, já fiz o que eu tinha de fazer, eu agora quero morrer. Aí Deus envia um anjo que leva comida para Elias, leva água para Elias. Ele come, fica fortalecido e com aquela força daquela comida, ele caminha 40 dias até o deserto. E vai a uma caverna. E naquela caverna, Deus lhe diz, Elias, o que fazes aqui nesta caverna? Ele diz, Senhor, eu tenho sido zeloso contigo e com a tua palavra. E pela segunda vez ele diz, eu tenho sido extremamente zeloso, cuidadoso. Eu tenho pregado, eu tenho falado, eu tenho insistido, eu tenho feito a tua vontade. Eu tenho sido extremamente zeloso. Mas mataram os teus profetas. Mataram todos os teus profetas. Eu fiquei sozinho, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, eu estou só. E eles procuram tirar minha vida, procuram me matar. Olha, será que Deus abandonara seu profeta? Seria verdade o que Elias estava dizendo? Bem, quando a pessoa fica deprimida, ela acha que está sozinha, ela acha que ninguém está ajudando, ela acha que ninguém está fazendo nada, ela se sente vítima em tudo. Mas o Senhor disse, olha Elias, eu reservei para mim 7.000 homens, sem contar as esposas, os filhos, a família, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Não se curvaram a Baal, não estão seguindo o Deus fenício da rainha Jezabel, não estão seguindo os sacerdotes idólatras que estão no Reino do Norte. Eu reservei 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. E o Senhor continua dizendo, assim, pois, também agora, no dia de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Deus tinha um povo no meio do seu povo que o amava. No meio de Israel, no meio daquela multidão que gritava, crucifica-o, crucifica-o, não queremos que ele reine sobre nós, seja crucificado. Havia aqueles cujos corações estavam doídos. Havia aqueles que creram, havia aqueles que foram curados, que foram sarados, aqueles que experimentaram milagres na sua vida e que queriam Jesus. Havia um remanescente. Paulo continua dizendo, que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Paulo, então, vai trazer aqui a palavra de Isaías, um profeta, mostrando que
na época de Isaías e na época de Elias, quando o povo estava se distanciando, quando o povo estava longe, quando o povo estava atrás da idolatria, quando o povo estava atrás de Baal, levantando altares a Baal, quando o povo estava seguindo Jezabel junto com Acabe, havia 7.000 líderes, 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Podemos ver e temos visto apostasia. Muitas igrejas são chamadas cristãs, muitas são chamadas evangélicas, mas nada tem nem de cristãs e nem de evangélicas. Igrejas apóstatas, igrejas pregando coisas diferentes do evangelho da Bíblia, diferente do que Jesus nos ensinou. Mas pode ter a certeza que no meio de tanta coisa misturada, tem um remanescente, tem um povo que ama a Deus, tem um povo que não dobrou seus joelhos a Baal, tem um povo que dá testemunho, tem um povo que vibra com a glória de Deus. Paulo está dizendo aqui que o futuro de Israel é a salvação. Ele diz aqui, que diremos, pois? Assim também agora a respeito da eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que busca Israel, isto não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então, no meio de todos os povos, se acham dois grupos, os que creem e os que rejeitam. Os que creem em Jesus recebem a salvação. Os que rejeitam, sejam judeus, sejam gentios, não recebem a salvação, mas sobre eles permanece a ira de Deus. E você? Está do lado dos que querem a salvação? Já entregou sua vida a Jesus? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe agora, aí mesmo onde você está. Ore comigo dizendo assim, Senhor, reconheço que Tu és Deus, reconheço que Tu és soberano, reconheço que todos os dias o Senhor estende para nós as Tuas mãos, nos oferecendo salvação e paz. E nesta hora, eu tomo posse do que o Senhor tem para mim. Eu recebo de Ti o Teu perdão, o perdão para os meus pecados. Lava-me, purifica-me, santifica-me, que eu possa ser uma bênção aonde o Senhor me plantar, que eu possa ser uma bênção na igreja, em casa, no trabalho, onde estiver, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa-me, abençoa a minha família, abençoe o Teu povo espalhado por toda a terra, para que esteja fiel a Ti e possa cumprir o Teu chamado dia após dia. Nós abençoamos cada pessoa que nos assiste com a salvação, com a paz, com o amor, com a Tua doce presença, hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.